Bom dia, bom dia! Vamos para a nossa correção de história, unidade 2, páginas 22 a 40, mas é lá no seu caderno, questionário, tá? O conteúdo é esse da apostila, mas é o seu questionário do caderno. Olha só, o que é migrar? Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar para o outro, mudar-se de cidade, de país ou de região. Por que a 2? Por que era interessante migrar? Era interessante migrar, pois assim poderiam encontrar alguns lugares com condições melhores para viver. Lembra, nós aprendemos lá que os antigos grupos humanos foram bem-sucedidos em suas viagens para além do continente africano, por conta de alguns fatores, como capacidade de adaptação, capacidade de criar ferramentas e utensílios, capacidade de criar abrigos para proteção contra os rigores dos ambientes, climas frios, por exemplo, capacidade de conseguir as mais variadas fontes de alimentação, lá na sua página 23, tá? Então, era interessante migrar, pois assim poderiam encontrar alguns lugares com condições melhores para viver. Tinha os desafios, sim, das capacidades de adaptação, de criar ferramentas, tá? Mas era interessante, pois o que? Eles encontrariam o quê? Condições melhores para sobreviver. Cite 2 sítios arqueológicos da América, tá? Daí a Pro citou aqui, ó, o Clovis e Serra da Capivara. Mas lá na sua apostila, você poderia ter colocado também o Monte Verde ou a Lagoa Santa, porque na página 27 nós temos alguns sítios arqueológicos, que são o Clovis, Serra da Capivara, Monte Verde e Lagoa Santa. A Pro colocou Clovis e Serra da Capivara. Se você colocou Monte Verde e Lagoa Santa, também está correto. 4. Como eram os povos sambaquis? Os povos dos sambaquis eram sedentários e conheciam técnicas de lapidação de pedras. Eles construíam anzóis e pontas de lanças com ossos de animais. Como viviam próximos ao litoral, consumiam peixes, moluscos e crustáceos. Além disso, eles também caçavam. Na página 40, você vai ter lá, ó, nós vamos relembrar um pouquinho quando falou. Deixa eu achar aqui a página 40. Quando falamos assim, ó, vamos relembrar. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. Vamos completar a página 40. Então, tudo que a Pro sublinhou aqui é o que você tem que completar. Nos sítios arqueológicos são encontrados os vestígios materiais e os fósseis pré-históricos. O que você completou, estamos corrigindo. A espécie humana, os Homo sapiens, começaram a migrar a partir do continente africano. Então, olha só, nós corrigimos o questionário que estava no caderno, aquelas perguntinhas lá. Agora, para estar corrigindo a página 40, que faltou corrigir ela, tá? A espécie humana, os Homo sapiens, começaram a migrar a partir do continente africano. Os historiadores dividem a pré-história em 2 períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Aprendemos isso. No período Neolítico, nossos antepassados, desenvolveram a agricultura e essa foi uma das razões para eles terem se tornado sedentários, tá? Porque a vida foi ficando mais fácil para eles. Não era tão fácil, mas se tornou mais fácil depois com o desenvolvimento da agricultura. Não seria mais aquela vida nômade, né? Que tinha que estar mudando de lugar para poder sobreviver.
Segundo os pesquisadores, os antigos hominídeos deixaram o continente africano por conta de intensas mudanças climáticas. As pinturas rupestres, que aprendemos e vimos várias ilustrações, são desenhos feitos nas rochas e nas cavernas, que diziam muito sobre a pré-história. Até fizemos alguns desenhos de pinturas rupestres no nosso caderno e teve um plano que a Pro também mandou uma pintura rupestre para vocês. Os sambaquis são montes formados por fósseis e resíduos pré-históricos encontrados no litoral do Brasil. Os povos dos sambaquis eram sedentários e viviam da pesca e da caça. Quando a Pro fala em litoral, falamos de praia, tá? Então, olha só. Serra da Capivara é um conjunto de sítios arqueológicos que fica no estado do Piauí. A Luísa é um fóssil de uma mulher encontrada em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Pesquisas apontam que ela viveu há mais de 11 mil anos no território que hoje é o Brasil. A megafauna é um termo utilizado por pesquisadores para um conjunto de animais de grandes proporções que conviveram com os Homo sapiens na pré-história. Lembra quando estudamos a megafauna? Foi bem legal quando nós estudamos. Ainda fizemos atividades no caderno, vocês fizeram uma pesquisa, cada um levou um tipo de animal, né? Foi bem interessante, bem legal e bem gostoso estudar a megafauna. Lá na página 31 tem uma ilustração que representa alguns animais da megafauna que viveram nas terras que hoje formam o Brasil. O chinorinotério, o cliptodonte e o mastodonte. A Pro ainda colocou na nossa aula, quando estudamos coloquei o mastodonte para vocês estarem olhando, né? E foi uma aula bem interessante mesmo, um conteúdo bem gostoso que a gente estudou, né? Então tá, então olha só, corrijam o questionário no caderno, corrijam a página 40, tá? Da apostila de vocês de história. Tá? Completando aí, quem não completou, completa, tá? E quem completou, corrige com a Pro. Então, essa foi a nossa correção de história. Beijos, tchau!